Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Neemias, por favor. Hoje, como o Elias disse, é um culto de gratidão a Deus pelo trabalho da Mocidade Livre, encerrando um ano, e Deus tem sido bondoso e misericordioso com as nossas vidas, amém? Graças a Deus. Neemias capítulo 1. Graças a Deus. Todos acharam? Amém? Livro de Neemias, no Antigo Testamento, um dos livros históricos, e nós vamos, com a graça de Deus, meditar aqui algumas coisas nesta manhã, e certamente Deus falará ao meu e ao seu coração, porque Ele é bom. Amém? Diz assim o texto, eu vou ler do versículo 1 ao versículo de número 11. A minha versão que eu estou usando é a versão nova, versão transformadora, uma versão um pouco contemporânea, mas o sentido da palavra é o mesmo. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Verso 5. Então disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem a teus mandamentos. Ouve a minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia pelo teu povo Israel. Confesso que temos pecado contra ti, sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti, não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio de teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés: se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações, mas se voltarem para mim, aleluia, e obedecerem a meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. O povo que tu resgataste com teu grande poder e com tua forte mão é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo. Ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Mantenha sua Bíblia nesse texto, por favor. Nós vamos falar com Deus nessa manhã. Nós vamos meditar baseado nesse texto, para a gente chegar aqui a uma compreensão muito simples e clara, que a vida com Deus, ela gera compromissos. Quem se relaciona com Deus, fatalmente será levado a se comprometer com Ele e com a sua obra. Amém? E para que você e eu façamos isso, a gente tem que cultivar alguns valores na nossa vida.
e valores que são inegociáveis, dos quais você não pode abrir mão. Então, nessa manhã, com a graça de Deus, nós vamos aqui meditar nesse texto e vamos falar um pouquinho sobre o que é alguns valores importantes para mim e para a sua vida, no quesito de nós termos uma identidade com Deus, de nós vivermos uma vida de fidelidade e andar no caminho de santidade. Essas coisas nos ajudam a ter compromisso com Deus. Você quer orar comigo? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nosso bom e eterno Deus, nós estamos nessa manhã na Tua presença, nós somos gratos. Nós pedimos a Sua ajuda, pedimos que o Seu Espírito fale aos nossos corações. Pedimos que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos mostre a Sua vontade, ó Deus, e ajuda-nos a trilharmos caminhos que agradem ao Senhor. Fale conosco nesta manhã, instrua-nos, ensina-nos, que nós saiamos daqui mais e mais apegados a Ti e desejosos de viver para a Sua obra, para o Seu querer, cumprindo os Teus propósitos. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, pode sentar. Obrigado. Esse texto que nós lemos é um texto certamente que você já o leu. É um livro histórico. E é um livro que relata um pouquinho da vida de um grande reformador que foi Neemias. E a vida dele aqui traz alguns princípios importantes para mim e para você, para nós aplicarmos na nossa vida. Como que a gente deve viver, como que nós devemos proceder. E é muito interessante nós lermos, meditarmos e colocar isso em prática na nossa vida. Quando você lê esse texto, você deve lembrar que nós estamos tratando de um livro histórico, de um livro que está acontecendo, uma história que está acontecendo depois do cativeiro babilônico. Quando você lê a Bíblia, você vai encontrar alguns livros na Bíblia que relatam o cativeiro de Israel pela Babilônia. Em 586 a.C., Nabucodonosor entra em Jerusalém, destrói o templo e leva cativo muitas pessoas para lá. E na primeira leva de cativos, ele levou os nobres, as pessoas importantes. Entre esses estavam lá na primeira leva o profeta Daniel, seus amigos, Ananias, Misael e Azarias e outros mais. Depois foi levado também Ezequiel, outra leva de pessoas. E esse evento aqui de Neemias está acontecendo 140 anos depois daquele evento. Você deve lembrar que Deus havia dito que o povo ficaria escravizado, seria retirado da terra por 70 anos. Depois de 70 anos, eles seriam levados de volta. E isso aconteceu, eles regressaram. E esses episódios aqui registrados no livro de Neemias, ele está acontecendo 140 anos mais tarde da época do cativeiro, por volta do ano 440 antes de Cristo, que é essa história aqui de Neemias. Neemias ainda está morando lá não agora na Babilônia, mas no Império Medo-Persa. Você deve se lembrar na história que Babilônia invadiu Jerusalém. Depois esse império foi derrotado pelo Império Medo-Persa. O imperador Ciro autorizou os judeus a voltarem, porque Deus havia dito, profetizado sobre ele, que ele traria o povo de volta, e isso aconteceu. Ciro permite que eles voltem uns 70 anos depois, e mais 70 anos à frente, agora 140 anos, nós temos aqui Neemias vivendo no palácio do rei Artaxerxes, que você na história vai conhecer como Dario. Então preste atenção. Baseado nessa vida de Neemias aqui, irmãos, nós temos alguns princípios, alguns valores, que eles são inegociáveis, que você não pode abrir mão. E a vida de Neemias é um exemplo para nós aqui nesses aspectos. Eu quero levar você a observar e pensar sobre isso e aplicar isso na nossa vida. Eu e você aplicarmos essa verdade na nossa vida. Você vai concordar comigo que nós somos inclinados a proteger aquelas coisas que para nós são valiosas. Você sempre sai de casa e tranca a sua casa, você não deixa ela aberta. Você estaciona o seu carro na rua, você aciona o alarme, você não deixa ele sem alarme e tranca. E algumas vezes você vai lá para conferir,
Quantas vezes você já fez isso? Você está lá no restaurante almoçando, será que eu tranquei o carro? Você deixa lá tudo na mesa e vai lá fora, dá uma olhadinha e confere, porque você está protegendo, porque aquilo para você custou caro, é valioso. Você protege também a sua própria família, os seus filhos, a sua esposa, a sua casa. Quantas vezes nós estamos dispostos a fazer qualquer coisa para proteger aquilo que para nós é caro, valioso, precioso? E esses 3 aspectos que eu quero abordar com os irmãos aqui, sobre a identidade, sobre fidelidade e sobre santidade, são 3 aspectos da nossa vida, 3 valores que nós devemos assumi-los e protegê-los a qualquer custo. E a gente percebe isso aqui na vida de Neemias. Neemias foi alguém que estava demonstrando esse tipo de cuidado. Então, na vida cristã, você também deve ter esse mesmo tipo de zelo. Da mesma forma como você guarda suas coisas valiosas, como você protege aquilo que para você é caro e custou, e você tem um valor emocional e afetivo sobre aquilo, você deve agir da mesma forma. Eu e você devemos agir da mesma forma naquilo que é a vida espiritual. Então, olha só, no capítulo 1 aqui que nós lemos, os versículos 1 até o versículo 4, diz o texto que Neemias está vivendo na fortaleza de Suzã. Neemias nasceu no cativeiro. Então, pelo que o texto diz aqui, provavelmente Neemias não tinha ido ainda a Jerusalém. É bem provável que ele nunca tinha ido a Jerusalém, porque ele nasceu no cativeiro. E nós não temos a informação, mas ele chegou a uma função de honra, uma função de destaque. Ele era copeiro do rei, copeiro do imperador. E para assumir essa função, a pessoa tinha que ser muito confiável, porque a pessoa que pegava o vinho e servia ao rei, era só ele que fazia, porque era muito comum naquela época os reis serem envenenados. Então os imperadores escolhiam alguém de confiança, totalmente confiável, porque essa pessoa é que serviria para ele o vinho, essa pessoa protegeria a vida do rei. E Neemias era esse tipo de pessoa. Então, quando a gente fala assim, copeiro, você pode até pensar que é uma coisa simples, né? O copeiro que serve o cafezinho, a gente nem dá valor, né, para o copeiro que trabalha onde você trabalha e te serve o cafezinho, você nem dá bom dia, nem boa tarde. Nós fazemos assim, errado. Mas naquela época um copeiro não era dessa forma. O copeiro era quase que um conselheiro do rei. Ele tinha acesso direto ao rei, todo o tempo, tinha confiança e liberdade. Esse era Neemias. Ele estava vivendo lá naquela capital, tranquilo, protegido e muito bem confortável. Essa era a vida que Neemias vivia lá. Ele era um copeiro, uma posição de destaque e confortável. E você vai concordar comigo que quando nós estamos numa vida, entre aspas, confortável, nós temos a tendência de não nos preocupar muito com as outras pessoas. Quando vai tudo bem na nossa vida, a gente acaba sendo um pouco relapso nisso. Pensa aí, qual foi a última vez que você ligou para um parente seu que está passando por uma necessidade? A gente até evita de fazer esses contatos, porque vai que. Então a gente nem liga. Nós somos assim, eu e você. Mas aqui diz o texto, irmãos, que o fato de Neemias, olha só, ele não tinha nascido em Jerusalém, provavelmente ele não tinha visto nada da glória passada de Jerusalém, obviamente que não, talvez nunca tinha visitado Jerusalém, mas ele está lá num palácio, ocupando uma posição de destaque, ele recebe umas visitas, e ao receber essas visitas, ele faz um questionamento, ele que pergunta pelo seu povo. Embora ele não tenha nascido lá, ele tem uma identidade que ele não esconde ela. Ele sabe que ele faz parte daquele povo. Então ele pergunta: como estão aqueles que voltaram do cativeiro? Como que está a condição deles? Como é que eles estão? Por que eu estou dizendo isso para você e para mim aqui nessa manhã? Porque é muito fácil, irmãos, nós, ao assumirmos uma posição de honra, de destaque, ou financeiramente confortável, ou de honra, de fama, nós esquecermos dos outros. E até mesmo em relação àquilo que são as causas e as coisas de Deus.
Quantas pessoas que começam a trabalhar e quando conseguem uma posição muito boa, essa pessoa deixa até de ser crente, perde a sua identidade. Quantos que quando vão para os bancos escolares, vão lá para a faculdade, fazer um curso A ou B, essa pessoa começa a se envolver com coisas e ele acaba afastando-se de Deus, ele perde a identidade. Com quantos já aconteceram isso? Perde a sua identidade, perde aquilo que é mais precioso, o temor a Deus. Quantos que por causa de alcançar uma posição de honra, de uma promoção, ele nega até mesmo a sua fé, ele não se declara quem é, porque isso pode ser prejudicial, então ele fica camuflado, ele perde a sua identidade, ele não valoriza a identidade que ele tem em Deus. E a gente está vendo aqui um homem que está numa posição de honra, de destaque, ele está distante da sua terra, dos seus patrícios, que nem era a sua terra natal, porque ele não nasceu lá, mas ele é distante da sua terra, dos seus patrícios. Mas essa distância, a posição que ele ocupa, a posição de destaque que ele tem, não apagaram o zelo, o amor e a sua identificação com o povo de Deus. É ele que pergunta sobre o povo, é ele que questiona: vai tudo bem lá? Está tudo bem com os meus parentes? O que está acontecendo com eles? Como que está acontecendo? O que se passa? Certamente na vida de Neemias se cumpre um texto que diz lá no Salmo 137, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá, Salmo de número 137, Salmo 137, versos 5 e 7, esse texto, ele diz assim, olha, observem na sua Bíblia aí, está projetado aqui também se você estiver sem Bíblia, Salmo 135, versículos 5 e 7, diz assim o texto, esse Salmo fala sobre os cativos, aqueles que foram para a Babilônia. Olha o que diz o verso 1: junto aos rios da Babilônia sentamos e choramos, ao nos lembrarmos de Sião. Esse salmo faz referência aos primeiros cativos, quando chegaram, eles foram levados para lá à força, na marra, eles não foram para a Babilônia passear, eles foram retirados da sua terra e levados para lá à força. Muitos deles se destacaram lá. Você vai encontrar Daniel, que ocupa a posição de primeiro-ministro. Você vai encontrar Esté, que se torna rainha, e assim por diante. Mardoqueu, que se torna um primeiro-ministro. Você vem aqui Neemias, que é o copeiro do rei. O povo de Deus é abençoado, irmãos, aonde quer que pisa, grava no seu coração isso. Onde você estiver, Deus vai te abençoar, se você for fiel. Onde você estiver, em qualquer circunstância, em qualquer cidade, em qualquer lugar, o que você não pode perder é a sua identidade, quem você é em Deus. Não deixe isso morrer, porque quem deixa isso morrer some na história. Por que estamos lendo aqui algo sobre um homem chamado Neemias? Porque esse homem tinha uma identidade e ele não perde essa identidade, embora estivesse distante de tudo e de todos, mas ele guarda isso no coração. E certamente tinha no coração dele, que diz o versículo 5 e o 7 aqui do Salmo 137. Olha o que diz: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita perca a sua habilidade, que minha língua se prenda ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, se não fizer de Jerusalém a minha maior alegria. Ele está lembrando certamente aqui desse texto, dessa canção, e ele vive isso de verdade. E o que me leva você e nós a pensarmos aqui como que nós vivemos em relação à nossa identidade cristã. Quem você é no ambiente onde você frequenta. Eu preciso pensar sobre isso, e você também. Como que nós somos identificados? Como que as pessoas nos veem? O que os outros falam sobre você e sobre mim? A Bíblia diz que quando os discípulos fizeram aquele milagre, Pedro e João na porta do templo, que aquele coxo foi curado, eles foram levados diante do sinédrio para explicar como que fizeram aquele milagre. Chegando lá, eles disseram: nós fizemos isso, foi em nome de Jesus, o Nazareno. Eles estavam sendo ameaçados, e eles falaram com toda ousadia, que diz o texto lá em Atos 4:13, que os sacerdotes e aqueles lá do sinédrio disseram assim: olha, eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus, pela forma ousada deles falarem,
Ficou muito claro que aqueles homens tinham estado com Jesus. Identidade, gente. Você não pode perder a sua identidade. Você não pode deixar que o ambiente onde você frequenta, onde eu e você frequentamos, que as coisas que nós enfrentamos e vivemos lá, embace a nossa identidade. Custe o que custar, mantenha-se firme nos seus princípios e não abra mão deles. Não abra mão dos seus princípios, porque há um Deus no céu observando a minha e a sua vida, e quando você e eu procedemos assim, certamente Ele será conosco. Você vê isso lá no livro do profeta Daniel. Daniel, quando se assentou a não se contaminar, a Bíblia diz que Deus era com Daniel em todo o tempo. Deus foi com ele, em cada circunstância, em cada momento, em cada problema, Deus estava presente. A mesma verdade vale para mim e para você. A gente tem então aqui um homem que está numa posição de honra, mas ele não deixa que isso ofusque, embace o amor que ele tem por Deus e pelo seu povo. Isso não foi suficiente para embaçar. Quantas vezes, irmãos, que nós, na nossa vida, a gente acaba se relacionando com Deus de uma forma muito complicada, e a gente sempre deixa as coisas de Deus para depois. Sempre outra coisa ocupa o primeiro lugar. Sempre outra atividade ocupa o primeiro lugar, e Deus vai sempre ficando para depois. Você vê aqui um homem que está numa posição de honra, mas ele tem aqui dentro, na alma, na mente, impregnado aqui, quem ele é. Eu pertenço a esse povo, eu sou dessa gente. A mesma verdade deve ser aplicada na minha e na sua vida. Você deve ter toda a coragem de dizer: eu sou servo de Deus, e não abro mão dos meus princípios. Eu continuo servindo a Ele. Eu não deixarei que a fama, que a glória, que o dinheiro, que a posição, que nada tire do meu coração essa verdade. Eu sou do Senhor. Eu continuo sendo dele. Seria muito cômodo para Neemias nem se importar. Ele está numa posição de muita vantagem, de muita facilidade. Imagina que viver no palácio do homem mais poderoso da época. Se preocupar com o quê? Com quem? Mas quem teme a Deus, irmãos, não deixa esse amor e essa chama apagar. As coisas dessa vida não ofuscam. Como diz Paulo, ele não se embaraça com as coisas desta vida. Ele mantém firme, fiel. E isso é um alerta para mim e para você. Viver a sua identidade cristã. Como que as pessoas identificam você? O que faz o seu coração pulsar? Quando Neemias ouviu sobre o seu povo, o coração dele agitou-se, por causa do estado de miséria que eles estavam vivendo. O que faz o meu e o seu coração pulsar mais forte? Pensa sobre isso nessa manhã. Quem nós somos? Essa pergunta é uma pergunta muito filosófica. Quem sou eu? Mas nós temos condição de respondê-la. Você crê? Eu sou servo de Deus. Aleluia. Eu sou servo de Deus. Eu sirvo a Deus. Eu sigo os seus mandamentos. Eu sirvo a Ele. Você não pode ter dúvida sobre a sua identidade, porque é isso que vai gerar em você compromisso. Crente compromissado, saber quem você é, vai fazer você e eu vivermos uma vida mais compromissada. Aleluia, aleluia, aleluia.
Saber quem você é vai te ajudar a viver uma vida mais compromissada. Observe comigo aqui no texto bíblico. A Bíblia diz, aqui no texto, no versículo 2, que nós lemos, que quando os seus amigos chegaram, ele pergunta sobre o seu povo. Aqui a gente observa o aspecto da fidelidade de Neemias. O que é fidelidade? O dicionário define fidelidade como uma característica daquela pessoa que é fiel. É a característica de uma pessoa que demonstra zelo, que respeita, demonstra zelo e respeito por alguém ou por algo. É isso que significa fidelidade. E a fidelidade, ela está muito relacionada com lealdade. E uma coisa interessante sobre a fidelidade é que a fidelidade não muda com o passar do tempo. A pessoa fiel é fiel hoje e também amanhã. E depois. E continua sendo. A pessoa passa o tempo, passa os anos e ela permanece trilhando um caminho de fidelidade. Ela não se vende. Ela não abre mão desse princípio, desse valor. Ela continua sendo fiel em qualquer circunstância. Aconteceu isso com Daniel, quando você lê no texto bíblico. Ao ser levado para lá, eles foram colocados num treinamento para aprender a cultura lá da Babilônia. Diz o texto lá no versículo 8 do capítulo 1 de Daniel. Daniel assentou no coração em não se contaminar. Isso é fidelidade, gente. Não se vende, não se dobra. Não é porque está numa nova situação, numa nova condição, que surge uma oportunidade diferente, que você vai vender os seus princípios. Não! Permaneça fiel em todo tempo. Em todo tempo, em todas as circunstâncias, em todas as situações. Fidelidade. Ela não muda com o passar do tempo. Então, Neemias aqui demonstra fidelidade à sua família, ao seu povo, à sua memória afetiva. Ele pergunta sobre o estado das pessoas, como é que eles estão. Ele que questiona, ele quer saber como está. E quando ele ouve a história, ele chora. Aquilo move o coração, porque ele se identifica e ele é fiel a esse sentimento. E quando ele vai orar, olha aqui no capítulo 1, versículo 6, aí na sua Bíblia, por favor. Ele demonstra fidelidade quando ele vai orar. Ele tem fidelidade à verdade. Ele é fiel à palavra de Deus. Olha o que diz aqui no versículo de número 6. Ele diz assim, olha: ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo. Confesso o teu pecado. Temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Verso 7. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio do teu servo Moisés. Nesse texto aqui, irmãos, fica muito claro que Neemias é fiel à verdade, à palavra. Ele fala assim, olha, eu conheço os mandamentos e eu sei quando eu falho neles. Eu tenho consciência quando eu transgrido esses mandamentos, porque eu conheço e eu estou pedindo misericórdia e perdão. As verdades divinas estão impregnadas na alma de Neemias. Então quando ele vai orar, ele não vai fazer uma oração de massagear o seu próprio ego. Ele vai orar dizendo assim, Senhor, nós temos pecado, eu e a minha família temos pecado, porque eu conheço os teus mandamentos, eu conheço a sua palavra. Então ele demonstra fidelidade para com as escrituras, para com a palavra de Deus, com a verdade. Ele guarda essa palavra no coração, como diz o salmista, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ele guarda isso lá, está gravado na alma, ele não deixa isso se apagar, é fidelidade.
E eu preciso perguntar para você isso, e essa pergunta vale para mim também. Você e eu temos sido fiéis a esta palavra? Você e eu temos sido fiéis à verdade? Ou você tem, ou nós temos trocado a verdade, ou amaciado a verdade, ou mascarado a verdade para o nosso próprio bem e proveito? Neemias, ele mostra que ele é diferente. Essa fidelidade dele não se perde com o tempo. Ele nasceu no cativeiro, mas ele conhece a verdade e vive essa verdade. Entende isso, meu querido? Ele não frequentou o culto lá no templo de Jerusalém. Ele não frequentou o culto lá, mas ele conhece a verdade. E essa verdade fala mais alto aqui dentro. Quando vem qualquer oportunidade, quando surge qualquer circunstância, o que fala mais alto no meu e no seu coração? É aquilo que está escondido lá dentro. É por isso que o salmista diz para você e eu escondermos a palavra no coração. Porque quando chegar alguma coisa que venha laçar você e a mim, essa palavra vai falar mais alto, e você vai manter a sua vida de fidelidade, e não abrir mão disso, por nada e por coisa alguma desta vida. Fidelidade a Deus. Irmãos, isso é um valor que você e eu não podemos abrir mão. E é interessante quando você observa aqui o texto, versículo 1 do capítulo 1, acompanhe comigo aí novamente, que diz assim, que lá no mês de Quisleu, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, ele está lá no templo, lá no palácio, né, vivendo lá a sua vida, e ele está ali aguardando, cuidando das suas funções, e de repente chegam os seus amigos e contam o que acontece. E diz o versículo 4, que quando ele ouve a notícia, ele chora. Ele se derrama diante de Deus e chora muito por causa do estado de Jerusalém. Mas é interessante que esse sentimento de Neemias não é um vento passageiro. E esse é um grande problema meu e seu. Muitas vezes Deus fala coisas profundas para mim e para você. E na hora que você e eu ouvimos, a gente se derrete. A gente vem aqui, dobra o joelho, pede perdão e misericórdia. E infelizmente, muitas vezes, isso é só uma atitude de momento. Quantas promessas, você vai concordar comigo no que eu vou dizer agora? Quantas promessas você e eu fizemos a Deus nos cultos de passagem de ano? Quantas promessas? E terminou o mês de janeiro e a gente nem começou a cumprir. E a gente já está chegando no final do ano de novo. Lembra? Mas na hora da emoção, a gente promete mundos e fundos. Deus não quer um coração emocionado, gente. Deus quer um coração transformado, avivado. Então ele ouve essa notícia aqui, e lá no capítulo 2, observe o versículo 1, que lá no mês de Nisan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, entre o mês de Quisleu e o mês de Nisan, passaram-se mais ou menos 5 meses, e a mesma coisa está queimando no coração de Neemias. O que? A situação do seu povo. Aquilo não foi um choque passageiro, não foi só uma coisa de momento. Aquilo está queimando no coração dele, e ele continua lá no palácio fazendo as coisas, cuidando das suas tarefas, dos seus afazeres, mas lá na alma continua queimando. Jerusalém está destruída, o que eu posso fazer? Jerusalém está destruída, o que eu posso fazer? Ele está orando, o tempo todo orando. E os meses vão passando, até chega um momento que ele está diante do rei, e o estado emocional dele é tão profundo e tão assim claro, que o rei percebe que o semblante dele mudou.
Ele nota: meu filho, o que está acontecendo? Você não tem essa cara, você é diferente, você está triste, o que está acontecendo? O sentimento por aquilo que entrou no coração continuava queimando até esse momento, não se apagou com o passar do tempo. Irmãos, a minha, a sua vida com Deus, ela tem que seguir nessa mesma toada. Esse mesmo fogo que acendeu na sua alma, você tem que lutar para mantê-lo aceso a vida toda, com o mesmo zelo, com o mesmo gozo, com a mesma vontade de glorificar, de exaltar e de servir a Deus. Nós não podemos deixar isso se apagar, e nós infelizmente temos a tendência de deixar as coisas morrerem e arrefecerem, e até aquilo que diz respeito a Deus. E algumas vezes nós mesmos dizemos essa frase assim: ah, irmão, quando eu me converti, você nem imagina como é que eu era. Quantas vezes nós falamos essa frase? Mas o conselho de Deus para nós é o mesmo que está lá em Apocalipse: arrependa-se e volta ao primeiro amor, vai fazer as primeiras obras, não deixa isso se apagar. Nós temos um homem aqui fiel, fidelidade àquilo que impactou o seu coração. Não foi uma atitude de momento, mas foi uma atitude de vida, por todo o tempo. Ele não falou nada com o rei, ele está orando. Nós vemos lá no versículo 11 que ele falou assim: Senhor, peço-te, me concedas êxito e que o rei me seja favorável. Nasceu no coração dele um desejo de voltar para lá. Olha ali o versículo 11 do capítulo 1, fala assim: ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo, ouve as orações de teus servos, que se agradam em te honrar. Peço-me que me concedas êxito hoje, e que o rei me seja favorável. Trocando miúdos, o que ele está orando é assim: Senhor, usa-me para fazer alguma coisa, usa-me para ser a resposta. Você pode fazer esse tipo de oração a Deus aqui hoje: usa-me para ser a resposta. Aleluia. Usa-me para ser a resposta. Usa-me para ser a resposta. Ele está orando 5 meses: usa-me para ser a resposta. Os muros estão caídos, as portas estão queimadas, eles estão em miséria. Usa-me para que eu seja a resposta. Usa-me para que eu seja a resposta. E de repente ele se vê diante do rei, e o rei pergunta: o que está acontecendo? Por que você está com esse semblante triste e cabisbaixo? E ele então é franco ao dizer: como não estaria triste o meu coração, se a terra dos meus antepassados, a cidade está destruída, os muros estão caídos, as portas queimadas a fogo, e eles estão em grande miséria. Como que eu não vou ficar triste? E o rei pergunta: o que você quer que eu faça? Diz o texto que ele faz uma breve oração, e em resumo ele diz assim: me manda lá, me mande ir lá, eu quero ir lá. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora, por favor. Eu creio que o Espírito Santo está movendo o meu e o seu coração para responder a Deus essa questão. E que você e eu possamos dizer assim: Senhor, usa-me para ser a resposta. Me mande ir lá, aonde há necessidade, onde os muros estão caídos, onde as pessoas estão vivendo em miséria. Talvez isso é na sua própria casa, talvez está acontecendo isso no meio da sua própria família, talvez está acontecendo isso com um vizinho seu, talvez com um parente distante.
talvez com alguém aqui da congregação, aqui da igreja, dessa comunidade, que você sabe, que nessa manhã você e eu possamos dizer: Senhor, eu quero ser a resposta, eu quero ser. Isso é fidelidade. Isso é fidelidade com Deus, com a sua palavra e com as suas coisas. E por fim aqui, na vida de Neemias, a gente vê que ele demonstra uma vida de santidade. Ele está vivendo naquele palácio, mas ele não se corrompe. E é uma coisa interessante que a gente percebe no versículo 4, quando ele ora, que ele diz assim: eu orei durante alguns dias perante o Deus dos céus. Que a gente tem que manter vivo na nossa consciência um fato muito importante, irmãos. Nós estamos diante de Deus o tempo todo. O tempo todo você e eu estamos diante de Deus. E isso implica em viver uma vida de santidade. Porque você está diante de Deus o tempo todo. O Senhor disse: sede santos, porque eu sou santo. O Senhor diz na sua palavra: sem santidade ninguém verá o Senhor. Não tem como fugir dessa regra. Você e eu temos que nos preocupar com essa verdade. Viver uma vida de santidade. E isso é possível quando você e eu cultivamos um relacionamento pessoal com Deus. Veja aqui o versículo 5 do livro, do capítulo 1. Olha o que diz o texto. Quando ele está orando, ele diz assim: então disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. E no início do verso 6, ouve a minha oração. Se você observar esse texto aqui no versículo de número 5, nessa oração fica claro que Neemias conhece quem é Deus. Ele sabe quem é Deus. Ele tem relacionamento pessoal com esse Deus. Ele chama assim: ó Senhor, ó Yahvé, Deus dos céus. Tu és grande, tu és temível. Tu, Senhor, guardas a tua aliança de amor para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Ouça a minha oração. Invertendo a ordem dos textos aqui, o que Neemias está dizendo assim: olha, Senhor, eu amo os seus mandamentos e os guardo. Ouça a minha oração, porque eu sei que o Senhor é Deus grande e temível e que cumpre a sua promessa. Eu te conheço. Você conhece Deus? Você conhece Deus, gente? Você pode dizer a Ele algumas palavras aqui nesta manhã? Você pode dizer a Ele algumas palavras aqui nesta manhã? Você pode dirigir o seu coração devotado a esse Deus e dizer algumas coisas a Ele. Olha como é que Neemias começa a oração. Talvez ele se prostrou e ele dirigiu: ó Senhor, Deus dos céus, grande, temível, ouça a minha oração. Eu amo e eu guardo os teus mandamentos. Ele tem vida com Deus, ele conhece Deus. E a mesma verdade deve ser vivida por mim e por você. E Deus espera, irmãos, que a gente se aproxime dele com esse tipo de sentimento, de expressão, de confissão e de verdade. Porque viver uma vida de santidade, irmãos, implica em confessar. Implica em confissão de pecado, arrependimento. Ele diz no versículo 5: nós temos pecado, eu e a minha família temos pecado. Mas por que ele tem essa convicção? Porque ele conhece a verdade e ele sabe quando está andando fora do trilho. E eu e você também temos essa condição de saber se a nossa vida, se a nossa toada está agradando a Deus ou não. Você agora pode chegar a essa conclusão.
E você pode chegar diante de Deus para mudar esse quadro. Você pode chegar diante do Senhor, porque você conhece. Eu e você temos que analisar a nossa vida, se vivemos uma vida de santidade, uma vida que agrada ao Senhor, uma vida que glorifique, que exalte o seu santo nome. Neemias vive isso, ele falou: ó Senhor, chame ele, irmãos, fale o nome dele, fale aí nessa manhã o nome dele, se dirija a Deus aqui agora. Você precisa fazer isso, você precisa se dirigir a Deus aqui agora. Se dirija a Deus, talvez usando até os mesmos termos de Neemias, mas se dirija a Deus. Isso vai te ajudar a viver uma vida de santidade. Se dirija a Ele nessa manhã. Talvez é uma manhã de você confessar pecados. Como diz a Bíblia, pecado saia pela boca. Provérbio diz isso. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Você e eu podemos e devemos agir assim, viver uma vida de santidade. Grava no seu coração isso. Mas por que Neemias toma essa postura aqui? Porque ele conhece Deus, ele conhece a verdade. Irmãos, como que nós somos falhos nesse quesito? Pensa um pouquinho. Como que a gente permite que a gente quebre os mandamentos com tanta facilidade? Quantas vezes a gente fala aquelas mentirinhas sem vergonha? E a Bíblia diz que quem mente é filho do capeta. Não tem meio termo. A Bíblia diz, Jesus disse, o diabo é o pai da mentira. Quantas vezes, para se livrar de uma situação, a gente não vive um caminho de santidade. A gente mente. Mente para o patrão, mente para a esposa, mente para o marido, mente para os filhos, mente para os pais, mente para o pastor. Quantas vezes, irmãos, a gente tem que tomar uma postura tal qual essa que Neemias teve. Ele sabia quando fazia algo que não devia. Por isso que ele diz assim: Senhor, nós temos pecado, nós temos transgredido, nós pecamos terrivelmente, nos perdoa, perdoa. Como que você vai se chegar diante de Deus? Não é com palavras elogiosas, só para massagear o ego de Deus. Deus não precisa disso. Mas a Bíblia diz que é um coração contrito e quebrantado, Ele não despreza. Se você se quebrantar, aleluia, a glória de Deus vem, a bênção de Deus chega. Isso é muito claro. Então, irmãos, grava no seu coração, olha, a vida que Neemias vivia lá, a comodidade, os prazeres, todas as facilidades que haviam lá na corte do rei persa, isso não desviou Neemias do caminho de santidade. Ele não transgrediu, ele foi fiel, e quando errava, pedia misericórdia a Deus. É o que você devemos fazer. Há alguma coisa que afasta você desse caminho de santidade? Você tem que chegar a essa conclusão hoje, nesta manhã. Há alguma coisa que você faz, que você fala, que você vê, que te afasta de um caminho da santidade? É manhã de você chegar diante de Deus e mudar esse quadro. E Ele está aqui para perdoar, para mudar. Então, irmãos, finalizando, para nós concluirmos aqui esse texto, fica muito claro que a maneira como você e eu tratamos a nossa identidade, quem nós somos, a maneira como nós tratamos a nossa fidelidade, e como nós vivemos o caminho de santidade,
vai definir o nível do nosso compromisso com Deus. Até que ponto que você e eu somos compromissados? Se você observar o texto, você conhece certamente a história de Neemias. Neemias está vivendo lá num lugar confortável, mas quando ele ouve a história do seu povo, ele abre mão de toda aquela glória, vamos dizer assim, da segurança da fortaleza, para ir morar lá no meio das ruínas. E quando chega lá, diz lá no capítulo 2, que ele faz uma investigação, ele vai ver os muros, ele passeia a noite pela cidade para ver as condições do muro, porque ele foi para lá com essa finalidade, é o que estava queimando no seu coração, desejo de mudar as coisas. Por causa do sofrimento que havia em Jerusalém, ele havia se derramado diante de Deus. Lá no capítulo 1, versículo 4, diz lá, que quando ele ouviu a notícia, ele assentou e chorou, e esteve orando, lamentando e jejuando por muitos dias, por causa daquela situação. Comprometimento, compromisso com Deus. E é isso que você e eu precisamos responder a Deus aqui nesta manhã. Até que ponto nós estamos dispostos a nos comprometer com Deus e com as suas coisas? Sabe o que vai ditar esse nível de comprometimento? Se você e eu reconhecemos a nossa real identidade, se vivermos em fidelidade e em santidade. Sem isso, não há como se comprometer. É como um banco de 3 pés. Você já viu um banquinho de 3 pés, não já? Os 3 pés têm que ser a mesma altura, senão o banco fica capenga. Se você sentar, você cai. Assim é o nosso nível de compromisso com Deus. Vai depender se você reconhece a sua identidade e se você não abre mão dela. Se você vive uma vida de fidelidade a Deus e a sua palavra, aos seus princípios. E se você trilha um caminho de santidade. E eu quero orar com você aqui nessa manhã. Eu queria convidar você a ficar sobre os seus pés. Esta é uma manhã para você tomar algumas posturas na vida. E isso vale para mim também. Nós precisamos tomar algumas posturas na vida. Você precisa saber, reconhecer quem você é. E eu preciso te perguntar ao finalizar essa palavra nessa manhã: como você se identifica? Eu estou dizendo espiritualmente, a sua vida cristã. Como você se identifica? Na oração de Neemias, uma frase que ele repetiu várias vezes, uma palavra: Senhor, eu sou teu servo. Eu sou teu servo. Eu tenho uma identidade. Eu sou teu servo. Eu sou teu servo. Você pode fechar os seus olhos. Eu queria que você orasse nessa manhã. Qual é a sua identidade? Não é o nome que teu pai e tua mãe te deu. É essa vida nova que Deus te deu. É esse chamado novo que Deus te deu. É esse caminho de fidelidade e de santidade. Não permita que nada desta vida ofusque isso em você. Não permita que as oportunidades, que as facilidades, que os prazeres talvez desviem você do principal foco da tua vida, que é ter compromisso com Deus. E quando se tem compromisso com Deus, irmãos, a gente está disposto a abdicar de qualquer coisa por causa dele. Neemias abriu mão de uma posição de honra e de destaque. E o Espírito Santo vai ajudar você e a mim entendermos o que nós precisamos abrir mão para viver uma vida mais compromissada com Ele.
Que a sua vida seja uma bênção. Que você seja tremendamente usado por Deus. Que você seja a resposta onde quer que você estiver. Que lá dentro da tua casa você seja a resposta para a sua família. Que lá no seu local de trabalho você seja a resposta. Aleluia! Que aqui na igreja você seja a resposta. Que Deus te encha de graça. Que você não tenha medo de abrir mão de coisas, de posição, de título, seja lá o que for, para se comprometer mais e mais com Ele. Quando você faz isso, a sua vida será uma bênção. E Ele está aqui para fazer isso acontecer na minha e na sua vida. Vamos orar, querido Deus. Deus de toda graça, Deus de toda bondade e misericórdia, nós louvamos o Teu nome nessa manhã. Senhor amado, nós não somos perfeitos, Tu sabes. Nós somos falhos, nós erramos. Deus, mas nesta manhã, Senhor, mediante esse exemplo de vida de Neemias, que o Espírito do Senhor nos ajude a viver estas verdades também, Senhor. Que nós aprendamos a viver uma vida santa, que nós aprendamos a viver uma vida de total fidelidade ao Senhor, aos Teus princípios, à Tua palavra e às Tuas causas. E ajuda-nos, ó Deus, a assumir a nossa identidade, quem nós somos contigo, em todo lugar onde nós pisarmos, ó Eterno. Senhor, nos ajude a vencer este mundo, ajude-nos a vencer a nossa própria carne. Deus, não permita que sejamos indiferentes. Não permita, Senhor, que a gente seja, Senhor, de um humor passageiro, vivendo apenas de emoções momentâneas, mas que o fogo que o Senhor acender na nossa alma permaneça aceso por todo o tempo da nossa vida, Senhor. Que nós sejamos comprometidos totalmente contigo. Ajuda-nos nesta manhã, Pai Santo. Que a Tua boa palavra, que o Teu Espírito produza isso em nós. Que nós amemos e nos apeguemos à Tua palavra, que nós possamos dirigir as nossas vozes ao Senhor com total sinceridade, com total fidelidade, que a gente viva isso que nós conhecemos o Senhor e prosseguiremos em Te conhecer. Aleluia! É o nosso desejo nesta manhã, Pai Santo. No nome de Jesus. Amém.